Oi, pessoal dos primeiros anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Roma Antiga, né? Já iniciamos aí o assunto com o vídeo que eu disponibilizei para vocês. No entanto, na aula de hoje eu vou retomar um pouquinho do que a gente já estudou, principalmente no que tange a localização, como povoamento, como também e principalmente sobre o surgimento da Roma Antiga, certo? Quando a gente se refere à Roma atual, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que é uma cidade turística, né? E de fato na verdade, Roma hoje é uma das cidades mais visitadas da Europa, né? É uma cidade turística que atrai turistas de todo o mundo. E exatamente por quê? Porque Roma tem o maior museu a céu aberto do mundo, né? São justamente os resquícios desse patrimônio que a Roma Antiga deixou, né? As construções da Roma Antiga hoje servem de espetáculo turístico e que atrai, de fato, muitos turistas de todo o mundo. Mas que por trás daquilo, por trás daquelas muralhas, existe muita história, né? Porque ali viveu uma sociedade, ali surgiu uma sociedade, e é exatamente isso que a gente vai estudar. Com relação à localização, a gente sabe que Roma hoje é a capital da Itália, que fica na Península Itálica, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, e etc. e tal. E fica, obviamente, no continente europeu, né? Mas, pessoal, quando a gente fala acerca além da localização, a gente precisa entender que a Roma antiga, ela foi povoada por vários povos, latinos, sabinos, itálicos, etruscos, vários povos, né? E cada um com as suas características peculiares. Nós vamos estudar alguns desses povos. E por conta disso, nós vamos compreender que alguns desses povos, eles praticavam uns praticavam pastoreio, outros já vinham com o comércio, outros já desenvolviam alguma outra forma de sobrevivência. Mas para que a gente entenda isso, a gente tem que ir lá para o surgimento da Roma Antiga. E quando a gente fala de Roma Antiga, a gente não pode se desvincular principalmente das lendas, né? A lenda ainda é muito forte, ainda é muito presente quando a gente estuda a Roma Antiga. Só para vocês terem noção, por exemplo, quando a gente fala do surgimento de Roma, não tem como a gente falar do surgimento de Roma sem falar da história lendária de Rômulo e Remo, né? E a gente sabe que, por exemplo, partindo aí dessa história lendária, Rômulo e Remo foram encontrados no rio, né, salvos por uma loba. E, de acordo com essa história lendária, que justifica, através da lenda, o surgimento de Roma, eles dois foram criados por uma loba e que, após o surgimento de Roma, eles entraram em conflito e um matou o outro, né? Nesse conflito entre Rômulo e Remo. Essa é a história lendária que justifica o surgimento de Roma. Porém, existe também a história científica, a história real, né? Que vem aí justificar o surgimento de Roma, que é muito difícil, é muito complicado. Pouco se sabe, né, de fato. As poucas informações que se sabe é o que eu vou passar para vocês agora, mas é muito difícil a gente se falar de forma concreta sobre o surgimento de Roma. E aí a gente vai para um desses povos que habitaram aquela localidade naquele momento, que foram os etruscos, né? Que eles aí vão desenvolver uma determinada atividade, que as aldeias vão se desenvolver, que elas irão se unir. E da união dessas aldeias vai surgir Roma,
que esses etruscos eles vão construir uma muralha, porque as cidades antigas eram cercadas por muralhas, exatamente para se protegerem. Que eles construíram uma ponte que cruzava o rio Tibre de um lado a outro. Esse rio Tibre era extremamente importante, né, lá na Roma antiga. Então, são esses factos, são essas faíscas, são esses vestígios, esses resquícios, que a gente vai montando um quebra-cabeça acerca do surgimento da história de Roma, que vai para lá, né, do século X antes de Cristo. Então, nós estamos tratando aqui do surgimento. Então, hoje, quando a gente fala de Roma, então, lembra cinema, lembra moda, né? As grandes grifes mundiais estão lá em Roma, estão lá na Itália, né? Que são ícones de moda. Mas, quando a gente trata lá da Roma antiga, a gente precisa compreender como foi que ela surgiu. Então, duas coisas a gente precisa colocar na nossa mente. Primeiro, tem a história lendária de Rômulo e Remo, que foram encontrados por uma loba às margens do rio Tibre. Foram salvos e criados por essa loba. Após o surgimento da cidade, eles aí vão entrar em atrito. Um mata o outro e se torna rei de Roma. Até porque, pessoal, a Roma antiga, ela vai se dividir aí em 3 períodos, né? Monarquia, república e império. Por isso que a gente fala de rei a princípio, porque ela teve esse período de monarquia. Mas aí a gente está vendo principalmente esse início, né? Esse iniciozinho do surgimento da Roma antiga, ok? Até a próxima aula.